Fala aí galera, eu sou o T e se você tem um deck de fusão de mascote, fica tranquilo. A Konami é preguiçosa e suporte para esses decks é Branded Fusion. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui para comentar um pouco com vocês sobre mais um daqueles decks que vão chegar, na verdade suporte para os decks que vão chegar naquela coleção da... como é que é o nome? Limit Over Collection. Aquela coleção que vai trazer cartas Overframe, né? Limit Over Collection, é exatamente esse o nome dessa coleção. Eu já tenho esse vídeo aqui em cima comentando com vocês sobre o que eu acho sobre as cartas Overframe. E aí eu vou tentar comentar aqui ou acolá alguma dessas cartas em decks que eu acho interessante, tá? Eu sei que tem mais cartas novas pra chegar, pelo menos mais uma, porque essa coleção da Over Collection, que vai trazer as cartas Overframe, vai trazer, aparentemente, 3 cartas para os protagonistas, 3 cartas para os rivais. Hoje eu quero comentar, eu já fiz alguns vídeos desse, tá? Você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui em cima que eu comento sobre o deck de Galaxy Eyes, onde eu aproveito, falo um pouco sobre o deck e mostro combos com a nova carta. Mas, por exemplo, saiu um novo Galaxy Eyes, que é o Galaxy Orbital, que é absurdo e que eu vou ter que refazer o combo. E vai vir mais uma carta, e eu vou ter que refazer o combo depois. Enfim, em todo caso, eu acho interessante eu acompanhar algumas dessas cartas. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre o maior máquina da história do jogo, que é o Cyber Dragão! Pois é, o Cyber Dragon recebeu novo suporte nessa coleção. E aí, de verdade, mano, o Cyber Dragon é um deck esquisito. Ele é um deck que é bem quisto pela galera. E o Cyber Dragon é um monstro icônico do Yu-Gi-Oh! Porque ele já era um monstro usado na época em que o Yu-Gi-Oh! Não tinha arquétipo. Porque era um bicho que entrava da mão por Special Summon de graça indo segundo, e isso por si só já é bom, sabe? Por um período ele foi muito bom porque ele podia fazer Chimera Attack, então dependendo do meta, que não era esse Chimera Attack. Dependendo do meta que tivesse máquina, o Cyber Dragon era um excelente side, você fazia o Contact Fusion, levava tudo, contra Cosmo, puta que pariu. Então o Cyber Dragon tem esse apego, porém, sinceramente, eu acho que ele começou a ficar um pouco sem casa, pra te falar bem a verdade. Porque lá em 2016, em Bosch, eles fizeram o Cyber Dragon Infinity. Só que antes, no estrutural do Cyber Dragon, eles tinham lançado o Cyber Dragon Nova. Então, você tinha essa dinâmica do Cyber Dragon poder fazer os Exceeds, porque lá no GX você tinha as fusões. E depois eles tentam colocar esses monstros de outros tipos nos decks que vendem, que tem boneco, que tem apego de anime. Então por isso que o Blue Eyes acabou tendo Synchro, pra ele migrar pra algum caminho. Mas eles fizeram até Exceed de Blue Eyes. E o Blue Eyes já era um deck que tinha fusão lá no clássico, por exemplo. Então eles tentam aconchegar um pouco disso. Claro que a primeira mecânica foi a mecânica de fusão, então Cyber Dragon tem algumas fusões. Mas depois, como você tem essa questão do Cyber Dragon ser icônico, ser o nível 5, eles apostaram na mecânica de rank 5, que eu acho interessante. E aí a gente teve no Cyber Dragon um deck de Infinity Turbo. Apesar de até o Galaxy ser melhor nisso do que o Cyber Dragon, você tinha que ficar usando Galaxy Soldier no Cyber Dragon pra conseguir fazer as coisas, mas enfim. A questão é que eles foram afunilando um pouco essas dinâmicas, mas nunca focando nos Exceeds de novo. Eles nunca mais deram olhar para os Exceeds. E aí eles falaram, foda-se, vamos migrar no outro lado, que são realmente as fusões. Essa vai ser a parte boa, o Cyber Dragon vai ter cartas que mata, e a principal carta que mata é o Chimera Attack Rampage Dragon, e até os novos monstros Cyber Dragon que vieram, que na verdade são Cyber Dark, eles dão suporte também nessa parte, na parte de fusão, tanto que agora a gente tem algumas cartas de fusão que são funcionais, que não eram antes, como a Power Bond. Então, o Cyber Dragon acabou migrando para esse caminho. A mecânica de Exceed meio que foi deixada de lado, e aí agora a gente tem um foco muito grande na parte de fusão. Dentro dessa coleção da Limit Over Collection, eles soltaram essa fusãozinha de Cyber Dragon aqui, que sinceramente é muito da esquisita. Então, como eles fizeram uma carta inicial ruim, como que a gente quebra o Cyber? Aí eles fizeram uma parada que eu acho que é mais ou menos o que eles fazem com o Dark Magician. Eles soltaram uma puta custom card do caralho, que é uma nova Future Fusion, ou Future Fusion nova. Essa carta aqui é absurda, e vocês vão ver como essa carta é muito forte, apesar de que talvez o foco em cima dela seja por ela ser melhor em outros decks. Eu não sei se você conhece algum deck assim, mas nós temos um deckzinho que tem características parecidas, não é?
Não é? Não é? Dark Magician. Independente do prisma que você olha, essas cartas ajudam no Dark Magician, mas são bem melhores em outros decks. Será que no Cyber Dragon eles fizeram a mesma coisa? Hoje eu quero comentar um pouco com vocês sobre essas dinâmicas das novas cartas de Cyber Dragon. Daqui a pouco vai vir uma nova carta, porém eu vou dar o braço a torcer e vou dizer: é legal que o Cyber Dragon seja usado, pelo nem que seja para tentar ser usado como gimmick em algum outro deck, para deixar outro deck bom. O fato do Cyber Dragon poder ser escolhido como talvez o bastião de decks máquinas já é uma parada interessante, e o Cyber Dragon tem muitas dinâmicas legais. Hoje vamos conversar um pouco sobre isso, porque o assunto é esse. Partiu, meus amigos, então vamos lá. Então, antes de mais nada, a gente vai só dar uma passada rápida, né, nas cartas Overframe. O primeiro dele é esse Cyber Dragon boladão aqui, uma versão do Cyber End Dragon, né, então esse cara é a fusão Cyber End Dragon dele, Decisive Striker Dragon. Nível 10, feito com 3 máquinas com 2 de 100 ou mais de ataque. Isso aqui pode te dar algum nível de versatilidade, de diversidade nos materiais que você usa. Talvez, se você tiver bons, se vier um bom deck de máquina que usa 3 máquinas genéricos com 2 de 100 de ataque, que seja bom ter eles no cemitério, você já tem uma puta carta quebrada, né? Porque a carta que importa é a Future Fusion, que faz fusão fundindo do deck. Se tiver algum deck novo, que a Konami lance, ela lançou um deck novo. Esse deck novo é um deck que usa de fusão e que usa monstros máquinas, todos de ataque alto, porque eles vão ter o nível alto, então eles vão ter ataque alto, então mais de 2 de 100 de ataque. Se eles pensarem em lançar um deck desse, esse monstro passa a ser relevante, mesmo que o efeito dele importe pouco, porque ele é feito com 3 máquinas com 2 de 100 ou mais de ataque. Ele não pede o Cyber Dragon, ele não pede o monstro Cyber, ele pede monstros genéricos, desde que sejam máquinas com ataque alto. Então, de repente, isso pode vir a ser bom em algum deck, e aí as cartas de Cyber Dragon passam a ser relevantes pro meta. Mas não é o que acontece no momento. Então, essa é só uma fusão que você usa. Você pode jogar as máquinas do deck, mas ela é ruim no Cyber porque você não joga os monstros pequenos. Então vocês vão ver que daqui a pouco por que isso é importante. Mas, se você controla essa carta que foi Fusion invocada usando somente monstros de luz, você vai poder pagar 4.000 de vida e adicionar um limite removal para poder bater nos amiguinhos. Ele fura quando ele bate em defesa, e aí essa carta, foda-se também. Enfim, ninguém se importa. O que importa é essa carta, a Future Fusion nova. Essa carta é completamente absurda. Ela é um retrain da Future Fusion, já comentei brevemente sobre ela nesse vídeo aqui em cima, onde eu comento sobre as cartas novas dos rivais, e dentre elas, a Future Fusion nova foi lançada. Basicamente, é uma Branded Fusion, que é uma Future Fusion, que na verdade foi a primeira spell de fusão que funde usando materiais do deck. Quem não lembra da Future Fusion amarela? Eu já até comentei isso no outro vídeo, né? Mas a fusão futura, que é essa aqui, que você vai fazer uma fusão depois, usando os materiais agora. Pelo menos era assim que ela funcionava, né? Então a gente joga os materiais do deck pro cemitério agora, e depois, no outro turno, eu invoco a fusão quando o Yu-Gi-Oh! Tinha alguns turnos, né? E aí o objetivo era de usar essa carta no 5-Head. É um dos casos, né? Você fazia nesse amigão aqui, ó, no dragão de 5 cabeças, que ele é feito com 5 dragões. Então a Future Fusion me deixava mostrar qualquer fusão, eu mostrava ele e jogava 5 dragões do deck pro cemitério. No outro turno, a fusão de 5.000 de ataque entrava no campo. Parece um pouco bom, né? Parece um pouco forte. Ela tomou errata eventualmente, mas eles fizeram um retrain pra uma carta absurda que tomou errata. É isso aí, Konami, muito obrigado. Quando essa carta resolve, você vai poder fazer fusão de um Light Machine Fusion monstro do extra deck, usando o monstro do teu deck, incluindo um Cyber Dragon como material. Absurdo. Qual que é o drawback? Pelo resto desse turno, depois que essa carta resolve, você não pode fazer summon, exceto de machines. E você não pode atacar, exceto com o monstro invocado pelo efeito da Future Fusion. Se essa carta deixa o campo, você destrói o monstro. Se o monstro é destruído, você destrói essa carta também. É isso que essa carta faz. É um efeito simples. Branded Fusion, todo mundo já sabe como funciona. A Branded Fusion usa o Wallbase de material. Eles foram lá e lançaram um Wallbase absurdo, né? Mas enfim, agora veio uma Branded Fusion para Cyber Dragon que usa o Cyber Dragon de material. Só que a Branded Fusion te deixa usar Light, Dark, tipo de bicho específico e te loca em fusão. Aqui você não é tão aberto, porque você vai ter que usar apenas máquinas de material e fica alocado em máquinas. Não fica alocado em fusão, fica alocado em máquinas, beleza? O que nos dá um leque não tão grande quanto o Branded Fusion, mas um leque gigantesco de coisas que a gente pode fazer. Nesse prisma, nós temos a melhor carta do deck de Cyber Dragon. Na verdade, a melhor não, né? Mas uma das que passam a ser
uma das melhores cartas de Cyber Dragon, que eu tenho certeza que você nunca viu esse bicho sendo invocado, mas ele vai ser um dos mais importantes de agora em diante, que é o Cyber Eternity Dragon. Esse monstro ele foi lançado há um tempo atrás já, aqui tá a data, né, 2018, tem bastante tempo, e ele é feito com Cyber Dragon mais 2 ou mais máquinas. Esse é o charme dele. Ele é feito com Cyber Dragon mais 2 ou mais máquinas. Observa que ele é diferente desse mano novo, que é feito com 3 máquinas com ataque alto. Esse cara, por mais que ele não tenha efeito no campo também, foda-se. Ele é feito com Cyber Dragon, que é o que a Future Fusion pede, mais 2 ou mais máquinas, que é o que a Future Fusion pode usar. E ele não tem efeito. Foda-se, ele não tem efeito. Ele tem um efeito relevante que eu vou poder banir ele do cemitério, e aí nesse turno o seu oponente não pode escolher monstros de fusão que eu controle, e eles não podem ser por efeitos do oponente, então aumenta a chance de eu matar ele. Mas muito básico. O que a gente faz? Na verdade, nesse ponto de vista, eu até acho que a Konami pode fazer duas coisas novas quando ela lançar a nova carta de rival pro Cyber Dragon, que eles vão lançar mais uma. Então, a nova carta Overframe que eles vão lançar, além do Cyber End Dragon, além da Future Fusion, eu acho que pode ser um retrain de um Cyber Dragon. Duas possibilidades. Pode ser um retrain de um Cyber Dragon, fazendo um novo Albaz, porque a Konami tem o Albaz preto, que era o Brick, e agora fez o Albaz branco, que é um Starter. Então, ela pode tentar fazer isso no Cyber Dragon. Ó, eu vou dar agora pra você um monstro que é tratado como Cyber Dragon em todo lugar, e ele é um circular da mão, igual o Albaz é. Pode fazer isso, eles podem fazer, eu acho que eles vão. Ou isso, ou eles vão fazer um novo Chimera Tech. E esse novo Chimera Tech vai ser um Light Machine. Os Chimera Tech geralmente são Dark Machine, né? Mas eles vão fazer um novo Chimera Tech Light Machine, e aí eles vão pedir materiais genéricos. Vai ser um monstro que vai substituir esse, só que vai ser um monstro com efeito bom. É isso que eu acho que vai acontecer, tá? No próximo lançamento que eles fizerem. Mas por hora, o que é que a gente faz? Eu vou pedir a licença poética para trocar pro DB. Tá aqui. E aqui no DB a gente vai ver o seguinte. Com a Future Fusion na mão e um sonho, eu vou começar ativando ela. E com a Future Fusion eu vou poder fundir, primeiro, o monstro é esse, né? O Cyber Eternity Dragon. Lembrando, um Cyber Dragon mais 2 ou mais Machine Monstros. E o que eu faço? Efeito e dump Cyber Dragon. Standard. Agora quais as máquinas que eu vou jogar? Ok. Legal. Eu joguei um Orcush Harpa e um Orcush Skeleton. O Skeleton aqui é brinde, mas eu posso dar efeito da Harpa, banir ela do cemitério e invocar um Orcush Gilson do deck. Os Orcushes me locam em Dark e a Spell me loca em Machine. Então eu tô locado em Dark Machine, que é exatamente o lock da Orcush Crescendo. Então, se você joga de Orcush puro e você dá um Foolish Good no Crescendo pra banir o Crescendo e pegar o Gilson, é exatamente o mesmo lock que eu tenho aqui. Máquina com a Future Fusion, Dark pelos próprios Orcushes. Então, no early game, eu já tenho acesso à minha engine de Orcush, inclusive eu tenho acesso a 2 Orcushes no cemitério. Você pode jogar Nightmare se quiser ao invés da Harpa. Se o cara dá um Bicho, um Diddy Crow na tua Harpa, você tem outra. E foda-se, sabe? Você pode fazer isso pra poder ter redundância na tua jogada. Isso aqui é forte pra caralho. Ah, e como que eu jogo de Cyber Dragon? Não precisa, você tem um aparato de uma carta nova muito forte que pode te ajudar a jogar com o deck, nesse caso é a engine de Orcush. E você vai ter um mini aparato de Cyber Dragon que pode vir a te ajudar a matar. Aí cabe você a tentar encontrar aparatos e meios pra poder chegar nessa jogada. Claro que aqui o meu objetivo não é mostrar uma jogada full combo de Orcush pra você, é só te mostrar que dá pra fazer. Fazendo o link da Galateia, porque vai ter esses amigos aqui, enfim. Mas óbvio que não é esse o nosso objetivo por enquanto. Na verdade, não é só isso que a carta pode fazer. Eu ativo de novo o Future Fusion e dessa vez, novamente, eu vou fazer o meu Cyber Eternity Dragon jogando o Cyber Dragon do deck. E agora, quais os outros 2 machines que eu vou jogar? Escolhe, mano. Eu posso jogar 2 Cristrons, eles são máquinas. E eu tô locado em máquina. Beleza? Eu vou ter que jogar de Cristron Old School, da maneira antiga pré-Canine. Então eu não posso juntar 2 nível 5 e fazer a Reaper, porque eu vou estar locado em máquinas. E aí, eventualmente, eu vou me locar em Synchros. Então eu vou ficar em Dark Synchros, em Machine Synchros, perdão. O que tudo bem, porque esse é o lock do próprio deck de Cristron. Então, para jogar com o deck da maneira mais pura, até porque eu acho que daqui a pouco os Canine vão rodar, o que a gente pode fazer? Você pode dar efeito aqui, bane o Smigger, e aí você vai pegar o Inclusion. Isso no Gênesis vira leão, tá? Leão no Gênesis. Dá efeito do roxo, pega o Sufador, e aí você joga, irmão. Escolhe a combinação que você vai fazer, você nem gastou normal e tal. Jogou 2 bichos do deck pro cemitério sem critério nenhum, porque sim. Tá locado em máquina? Puta merda. Legal, mano. Joga. Joga de Cristron, porra.
absurdo isso aqui, tá? Absurdo. Sem falar que dependendo de como você controla a tua jogada, você fica alocado só em máquina e não em sincro máquinas, né? E daqui a pouco vai vir um Crystron Link 3 e você pode usar isso aqui para acelerar muito a tua jogada de Crystron, chegar no Crystron Link 3, porque você vai usar tanner de material e escolhe o que você vai fazer. O céu é o limite, irmão. Então isso aqui é meio doido. Isso aqui é absurdo, cara. É suporte de Cyber Dragon, pois é. Mas se a gente usar isso no Cyber Dragon, eu nem vou mostrar os combos desses outros decks. Eu tô mostrando que você chega no começo deles, porque os combos dele eu acho que você já conhece. Mas e pra jogar de Cyber Dragon, a gente faz o quê? Eu confesso que ainda deve ter muita margem pra crescer. Vai ter o doidinho aí que é mono Cyber Dragon e vai falar, ó, você é burro, o Cyber Dragon que tem que usar é com arte preta, porque aí você tá falando do zumbi dos palmares e a tua rola cresce, não sei. Você deve entender muito mais de Cyber Dragon do que eu. Eu sou burro, eu confesso, eu sou burro. Eu não preciso nem dizer pra você saber que eu sou burro. Mas aqui eu tô apenas mostrando pra quem também é burro e tem preguiça de pesquisar, beleza? Seguindo então, a gente vai dar de novo uma Future Fusion, só que dessa vez eu vou ser honesto, fazendo o mesmo monstro, eu vou jogar diferentes materiais. Agora eu vou jogar o Cyber Dragon, o Core e o Hearse. E aqui entra uma pegadinha do malandro. O Hearse, quando ele vai enviado pro cemitério, ele diz que se ele é mandado pro cemitério, você pode adicionar um Cyber Dragon, entre aspas, um Cyber Dragon, ou seja, tem que ser o Cyber Dragon amarelo do deck ou cemitério pra minha mão. Ou seja, ele só busca esse Cyber Dragon do deck. Porém, os Cyber Dragons aqui, eles vieram com a mania de ser sempre tratado como Cyber Dragon enquanto estiverem no campo ou no cemitério. Ou seja, se eu dou uma Future Fusion jogando o Hearse, Cyber Dragon amarelo, e o Core, o Hearse dá efeito agora e pega o Core do cemitério pra minha mão. O que faz com que essa carta automaticamente seja uma card combo. Porque eu dou normal summon Core, pego aqui a Helm, sem carta pra descartar, né? Então eu dei Helm, peguei a Quimera. Normal Summon da Quimera, Normal Summon extra, né? Por causa do efeito da Cyber Dark Helm. O Normal Summon foi esse, mas a Spell me dá Double Summon. E aí eu não tenho o que descartar, né? Não tenho Spell pra descartar. Mas a gente farma daqui a pouco. Porque eu linko o Core pra poder fazer aqui o Clockwork Knight. Eu tirei o bicho da Extra Monster Zone, tá? Pra poder fazer aqui o combo. Fiz o Clockwork Knight, que vai dar efeito. Joga fora essa Spell. E aí eu busco a Clockwork Knight. Ela vai ser importante porque eu vou descartar ela com Quimera. Vou pegar o Power Bound. E agora eu poderia dar o efeito dela pra descartar uma carta e buscar o Regulus, pra baixar o Regulus agora. Mas como eu tô fazendo jogado com uma carta, eu tenho que farmar esse descarte porque eu não quero descartar o Power Bond, né? Então a gente segue jogando. Segundo efeito do Clockwork, joga fora o Quimera pra reviver o Core. Efeito do Quimera quando vai pro Grave, Dump. Joga fora então um Cyber Dark. Esse Cyber Dark, que é o Wurm, ele vai dar efeito no Grave. Como eu controlo um Cyber Dragon, ele volta do cemitério. E Dump, outro nome, joga fora um segundo Core. Eu queria ter outro, mas eu acho que não tem. Não sei. Invoco ele e reciclo uma spell do cemitério pra minha mão. Essa spell redundante é o descarte pro Clockwork Knight agora, tá? Que eu descarto e busco o Regulus. Você pode buscar outras cartas, outros Earth Machine, se você quiser. Tem N outras cartas que você pode buscar. Eu tiro ele da zona porque eu não quero fazer ele embaixo da zona de link do Anima. Então, Regulus lá no campo e equipando o Hearse do cemitério. Ou seja, quando ele sair do campo, o Hearse vai trigar e pegar Follow, né? E aqui o que você vai fazer depende, né? Lembrando que o Quimera, ele me deixa fundir banindo material do cemitério, né? Então, agora eu posso... E aqui eu confesso, não tem muito o que fazer. Eu fiquei sem ter o que fazer. Se você sabe o que fazer, que é bom, que é otimizado, deixa nos comentários. Porém, eu tô locado em máquina e não tem muitos link máquinas bons pra eu fazer aqui. Esses monstros não estão servindo pra porra nenhuma. Eu vou juntar dois deles e fazer o link de Cyber Dragon, que eu não sei nem se precisa, pra falar a verdade. E aqui você pode ativar o Power Bond pra poder banir os materiais ali, né? Eu queria ter um Core no Grave, porque o Core tem um efeito no Grave que você pode banir ele se não tiver monstro pra invocar um Cyber Dragon do deck. Então eu queria ter um Core no Grave, e aí você bane os materiais, né? Bane um Core e um Cyber Dragon, que são duas máquinas de luz, e você faz esse cara aqui. Esse cara é feito com duas máquinas de luz. Se ele é Fusion invocado, eu ativo esse efeito. E na próxima standby eu pego qualquer carta do cemitério de volta pra mão. E ainda, quando o oponente ativa uma Spell Trap, você pode banir um Face Up Light Machine ou dois Light Machine do teu cemitério. Você nega a ativação de qualquer Spell Trap. E aí eu tenho esse Caba no campo, que nega Spell Trap e pega uma carta do cemitério pra minha mão na standby seguinte. Eu tenho o Regulus e eu tenho esses monstros sem fazer nada, que você pode linkar pra fazer alguma outra coisa. O que eu faço de máquina que vai ser bom? Daqui a pouco a gente debate um pouco sobre isso. Outra coisa que você pode fazer, ao invés disso, volta a jogada, pega o Power Bound, ativa o Power Bound e bana os mesmos materiais pra fazer o Chimera Tech e o Rampage Dragon. Eu acho que pode fazer, não pode? Ó, Fusion Summon Machine, Fusion Monstro do Extra Deck como
usando o monstro da tua mão ou campo como material. Ele não loca o atributo, né? Eu posso estar falando bosta, mas eu acho que não loca atributo aqui em luz. Então eu posso fazer o Chimera Attack, que é feito com 2 Cyber Dragon monstros. São esses 2. Tá tranquilo, certo? Pois é. Eu acho que pode. E podendo, a gente vai juntar 2 nível 5 pra fazer o Nova, efeito Nova, detacha, revive alguém, e aí você faz o Infinity. E eu tenho os mesmos materiais pra linkar. Só que agora eu tenho 2 Omni Negates e eu tenho os mesmos materiais aqui do lado pra linkar, tá? A jogada pode estar errada em algum nível, se tiver, deixa nos comentários. E aí, pra finalizar, eu vou trocar pra cá, pra essa tela do DB que caiu, obviamente, né? E aqui, chama a atenção para o seguinte, nós temos N abordagens que podem ser tomadas para você poder melhorar e fazer mais coisas com essa carta. Tipo, você vai poder fazer o Mekaba. Sim, você pode fazer o Mekaba porque ele é Light Machine. E quais os materiais? Você vai usar um Cyber Dragon, porque com a Future Fusion você tem que jogar um Cyber Dragon, tem que incluir o Cyber Dragon. Então você joga o Cyber Dragon e uma Leicester. Os materiais não vão fazer nada, mas você faz um Mekaba. Isso pode ser útil quando você tem redundâncias de jogada. E aí eu tenho redundância, eu nem precisei da Future Fusion para completar, pum, final. Última carta eu ponho um Mekaba extra. Dá pra fazer. Dá pra você fazer se você quiser. Não sei se vai ser preciso, mas dá pra fazer. Além disso, você pode usar esse cara, o Panzer Dragon, que é uma máquina de luz nível 5. Ele é feito com máquina, que vai ser o Cyber Dragon, mais um dragão. Vai ser útil jogar algum dragão no deck pro cemitério? Se for, tá aí. Você tem um Foolish de qualquer dragão. Mas a gente vai pensar em algumas coisas que você pode fazer como endboard, cara. Porque eu fui tentar procurar se tinha algum link máquina que dá pra fazer. Eu pensei se valia a pena fazer a Camilha, pra Camilha jogar uma spell, linkar a Camilha no Kagari, porque fica colocado em máquina, né? Mas eu posso linkar no máquina. Eu posso estar falando bosta, mas eu acho que dá, tá? E aí você pode fazer a Camilha, linkar no... joga uma carta fora, linka no Kagari, o Kagari pega a carta do cemitério, mas não tem o que você pegar, porque a main Monster Zone vai estar ocupada, então eu vou buscar o quê? Eu pensei em jogar um Lemnis Gate, mas o Lemnis Gate triga quando você faz summon de Sky Striker, né? Então não tem como eu passar com Camilha, efeito, joga Lemnis Gate e linkar no turno do oponente, que era esse meu plano. Mas tem que fazer Sky Striker pra trigar o Lemnis Gate no cemitério, ou seja, inviável. E aí eu pensei se daria pra fazer Swarm Ship. Não dá. Na verdade dá, mas não faz diferença fazer o Swarm Ship. Não tem porquê. Não tem como estourar ele proativamente. Mas você pode fazer o Rescue Ace? Não dá, ele é feito com 2 fogo. Qual deck de máquina genérico existe? O RB. O RB é um deck de máquina genérico que existe. Vai ser útil fazer ele? Provavelmente não. Porque pra invocar os RB pequeno, que são interação, a minha Monster Zone tem que estar... só tem que ter RB no campo. Você não vai ter isso, porque a gente vai ter espaço pra fazer o link só lá no final. Foi aí que eu pensei em fazer um RB em específico, que é o RB, esse amigão aqui, ó, o Crook. Porque... não é esse, desculpa, é esse aqui, ó, é o Brutão. Porque todos os outros RB, eles pedem monstro RB específico de material. Qualquer coisa, você pode linkar pra fazer um RB e faz escada pra fazer outro. Mas esse aqui, ele é feito com 2 ou mais machine, então ele é link 3, tá? Então você faz com 2 ou mais machine, um Cyber Dragon link com outro bicho. E aí ele pode adicionar um RB card do deck pra tua mão. E você pode buscar a Counter Trap. A Counter Trap diz que quando o oponente ativa um efeito de monstro enquanto você controla um RB, que é o link que busca Counter, você vai poder dar o efeito Destrói o monstro que você controla, e se fizer, nega ativação. Então, tá aí, você pode fazer isso. Vai ser útil? Eu não sei. Pode fazer? Eu acho que pode. Eu não sei se eu encontrei algum lock no caminho que eu passei batido. Eu fui tentar encontrar link máquina, eu achei esse link FA. Pensei, pô, legal, vai dar pra fazer. Mas não dá, ele tem que apontar pra outros FA, é ruim pra cacete. Então, difícil, mano, difícil. Agora, e isso olhando pro Cyber, porque vai ter monstro sobrando. Por quê? Porque não tem fusões interativas. Porque não tem cartas que joguem no turno do oponente. Não tem novas fusões que se desmontam pra virar coisas que entram trigando no turno do oponente. O deck não tem isso porque ele não é contemporâneo. O deck não tem novos Exceeds também, ele não apostou em continuar nessa mecânica. As fusões que eles lançaram é só pra tentar matar o cara de maneira esporádica aqui e acolá. Então acaba que ele tem muitos problemas, continua tendo muitos problemas, mesmo que a nova carta dê muita coisa pra ele fazer, inclusive com outros decks. Mas aí é que tá, acho que você tem que preencher com outros decks. Eu acho, posso estar falando grande besteira. Mas aí o Cyber Dragon acaba virando o bastião do deck máquina. Tem um Foolish pra 2 máquinas genérico de qualquer deck, enquanto coloca um bicho no campo. Tem potencial de ter um Chimera Attack, Mega Fleet, pra tirar um link do cara, derrubar um monte dessa emoção dele. Se é um meta de máquina, você come a máquina do cara com o Chimera Attack Fortress. Então, cara, potencial aqui, tá? Potencial, se dá pra fazer esses links extras que eu tô falando,
ótimo. Talvez dê pra chegar em algum consenso com alguma coisa, tipo com RB extra. Mas se não der também, aí essa jogada que eu mostrei, eu acho que ela vale, beleza? No mais, diga o que você acha, porque certamente você é um grande jogador de Cyber Dragon, não é mesmo? É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau. É basicamente isso, valeu, falou e até mais, tchau.